CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, ouvintes da Rádio CBN Vitória. Hoje o nosso quadro é polêmico, hein? Ele veio aí como inspiração. Alguns ouvintes, algumas pessoas que me seguem no Instagram me passaram essa postagem, que é do Piero Franceschi, que é sócio da consultoria Startse, ele colocou uma postagem com o título: A cultura do protagonismo deu errado. O que significa essa cultura do protagonismo deu errado? Ele diz que as empresas queriam lideranças, né, proativas, mas criaram profissionais que só agem por aplausos e que evitam tarefas que não rendem visibilidade imediata. Um baita tema. A gente sabe, né, que transita muito aí pelo ambiente corporativo, e no ambiente atual, isso é um ponto muito delicado, né? A gente está vivendo aí uma cultura, primeiro, de um excesso de um destaque individual em detrimento do trabalho coletivo. Ninguém, para quem sabe aí o que é uma carreira, né? O que é a não ser que você trabalhe absolutamente sozinho, que eu não consigo nem imaginar uma profissão, uma carreira que você atue sempre sozinho. Mas quando você está aí nas carreiras clássicas, você sempre depende de alguém, ou de muitos alguém para chegar onde você chegou, para ter sucesso, para ter aplausos. Então, mas vivemos sim numa cultura do destaque, do talento individual. Então, ele diz que nós miramos na ação e acertamos na autopromoção. Ao confundir comprometimento com protagonismo, passamos a premiar quem aparece mais, não quem resolve melhor. E aí, para quem tem, né, algumas pessoas sofrem mais com isso, outras menos. Eu, inclusive, nos meus processos de mentoria, às vezes pego alguns executivos que têm algumas características de mais reserva, de mais introspecção, e que sofrem muito com culturas dessa natureza, né, e com profissionais com esse perfil que transitam, que navegam, né, que surfam muito bem essa onda de dar um destaque absolutamente individual e às vezes vender, né, conquistas que nem são tão relevantes assim, mas que de alguma maneira ganha like, ganha aplauso, e às vezes ganha até prêmio, né? Tem muita gente hoje criticando essa ferramenta do LinkedIn, que ainda é a ferramenta principal profissional, que tem vários elementos interessantes, né? Trocas, conteúdos, mas ainda é uma vitrine, muitas vezes, de excesso, né, de visualizações e de realizações que não são nem tão relevantes assim, mas as pessoas estão ali para ganhar essa vitrine do aplauso. Então, profissionais, em especial líderes, eles passam a escolher projetos que rendem manchete, enquanto problemas estruturais ficam para depois e nunca resolvidos. Então, quando a gente vai, né, para uma cultura ou para uma empresa que estimula muito essa cultura, esse perfil, esse comportamento, às vezes vai deixando de lado esses problemas que são estruturais e que, às vezes, não tem como dar tanta visibilidade assim, porque o que importa é realmente a manchete. Então, priorizar projetos de grande visibilidade, mas com grande impacto. É possível, né? É claro que aqui a gente não vai falar no nosso quadro que é feio você se dar visibilidade, porque o jogo do ambiente de carreira e corporativo é isso, você precisa se vender, né? Quem não é visto não é lembrado, e a gente precisa, inclusive, exercitar essa nossa capacidade de dar visibilidade ao nosso sucesso, ao nosso talento, aquilo que a gente é capaz de construir. Mas desde que tenha algum impacto, né? Porque aqui a crítica dessa postagem é essa coisa só, essa cortina de fumaça, que não traz ali nada de grande relevância ou de grande impacto, mas que acaba ganhando muita visibilidade. Então, aparecer não é um problema. O delicado é a exposição pessoal, individual, estar priorizada aos interesses da empresa, do negócio e do grupo que você faz parte. Como eu disse, né, ninguém constrói um projeto de sucesso sem, às vezes, ter uma equipe, sem, às vezes, ter um par, sem, às vezes, ter uma liderança que dê um direcionamento, sem a própria oportunidade que uma empresa te dá de você estar ali desenvolvendo um trabalho. Então,
de novo, aqui não é uma crítica ao aparecer, à exposição, porque a gente sabe que isso é do jogo da carreira, muito pelo contrário, você tem que criar alguma visibilidade, mas aí desde que tenha algum grande impacto. E esse sócio da Startse, o Piero, ele traz uma pesquisa da Deloitte que aponta que 62% dos líderes admitem priorizar projetos de alta visibilidade. Então, de novo, priorizar projetos de alta visibilidade não é o problema, desde que esses projetos realmente sejam relevantes dentro daquilo que se propõe o teu cargo, a tua empresa, né? E sempre também dando aí palco para quem construiu, né, o sucesso, a alta visibilidade junto com você. Ele traz também uma outra pesquisa da McKinsey que aponta que empresas que ignoram o trabalho estrutural gastam 18% a mais corrigindo falhas evitáveis. Então, se eu não vou lá na base, se eu não vou lá na fonte, se eu não construo um trabalho que muitas vezes realmente não tem visibilidade, ou que é um trabalho que ajuda a construir a escada para que uma outra área tenha visibilidade, que é mais delicado, né? Eu que transito muito pelas empresas, vejo muito essa queixa às vezes, né? Que tem empresas, tem áreas que, pela sua própria natureza, não teriam muito ali como ter visibilidade, mas acabam entregando ali uma bela de uma escada, uma bela de uma estrutura para que outras áreas tenham a tal visibilidade. Então é importante a gente refletir sempre quem nos ajudou a chegar onde a gente está. Então, tem muito protagonista atrapalhando mais do que ajudando, e o protagonista aqui, entre parênteses, né, numa uma certa provocação nesse cuidado se eu estou realmente ajudando a organização e as pessoas que trabalham comigo. Então, chamamos de proatividade, o que muitas vezes é só vontade de aparecer, e confundimos visibilidade com valor. E aí essa postagem fala, e o resultado? E o resultado disso? Projetos com impacto real perdem espaço para iniciativas que rendem manchete. Lideranças silenciam problemas porque resolvê-los não rende like. E tarefas vitais viram ninguém quer porque não tem palco. Então, muitas vezes, tarefas vitais não têm ali grande visibilidade, ninguém quer, e aí quem cuida desses processos e esses problemas da organização. Embora eu entenda que sempre há espaço e estratégia para, mesmo em projetos que não são tão midiáticos, né, tão com grandes possibilidades de exposição pública, mas sempre há espaço para você lembrar a organização, lembrar a sua liderança, lembrar o seu chefe ou a sua chefe de que você está fazendo um trabalho ali estrutural, que é muito importante, inclusive às vezes a longo prazo, que é um outro desafio, né? Que tem coisas que são a curto prazo, mas tem coisas que são a longo prazo. Então, cuidado com a participação em excesso de premiações de mercado e com a preocupação maior em ter um troféu e um título do que o resultado efetivo interno. Então, essa não é a cultura do protagonismo, é a cultura do aplauso. E se a sua empresa, né, quer atravessar os próximos anos com saúde, com sustentabilidade, vai precisar menos do que essa postagem chama de heróis de LinkedIn e mais de gente que constrói as bases, né, de uma organização e aquilo que realmente precisa ser visto. Então, menos ego, mais estrutura, menos palco, mais obra. E aí ele encerra fazendo essa, essa comparação, né? Menos ego, mais estrutura, menos palco, mais obra. E aí meu ponto de atenção final aqui no nosso comentário de hoje é cuidado com os processos seletivos, né? As empresas aí que estão contratando, que tipo de perfil, é um perfil mais de hiper, né? Individualismo, hipervisibilidade, cuidar também com o que a gente está promovendo, né? Se realmente aquela promoção é justa, né? E foi construída realmente sem ali dar a visibilidade para todo mundo que merecia. Então, baita tema, né? Que eu imagino que vai ter muita repercussão esse conteúdo, é uma realidade,
mas a gente tem que pensar aí na sustentabilidade da empresa e no clima organizacional e na cultura que a gente está construindo. Tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês, até sábado que vem. E, de novo, estratégia, sucesso na carreira, não é acaso, é estratégia. Até lá, até sábado que vem.